RCP Notícias. Ouvimos o sinal horário das 7 da manhã em Cabo Verde. É tempo para o primeiro jornal. Em primeiro lugar, como sempre, os destaques. A Universidade de Cabo Verde acolhe a primeira Cimeira Africana sobre Democracia, iniciativa da Fundação Inovação para a Democracia, liderado por Achille Mbembe, cientista político, historiador e professor universitário camerunês. São 2 dias. Conselho Superior da Magistratura Judicial associa-se ao mês da criança, promove o 3º Congresso Internacional dos Países de Língua Portuguesa com o tema Direito de Família e Menores, protegendo a criança contra a violência e criminalidade complexa. Arquipélagos da Macaronésia, todos reúnem-se na cidade da Praia a partir de hoje durante 2 dias. Trata-se do primeiro encontro de boas práticas na proteção da infância e adolescência do Atlântico. Começa hoje. Os vínculos precários do pessoal técnico das câmaras municipais têm os dias contados. O decreto-lei que estabelece os termos da regularização entra hoje em vigor. Celebra-se hoje o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O presidente da Associação de Jovens Empresários aponta a falta de mão de obra como o principal problema das empresas em Cabo Verde. São as linhas de força deste primeiro jornal com o editor, jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Uma nova manifestação contra a extrema-direita tem lugar hoje em Paris. Mais de uma centena de meios de comunicação independentes, associações e sindicatos apelam a uma nova manifestação contra a extrema-direita e pelas liberdades 3 dias antes da primeira volta das eleições. Juntos vamos bloquear o caminho para o RN, Rassemblement Nacional, escrevem as organizações que estão por trás da convocatória para um comício a partir das 18 horas na Praça da República. Os 3 partidos políticos que concorrem às eleições de domingo participam hoje no último debate, 24 horas antes do fim da campanha eleitoral. É um debate decisivo. Uma sondagem publicada ontem dá vitória ao RN, Reagrupamento Nacional, no intervalo de 36% a 37% das intenções de voto, entre maioria absoluta e relativa. É com este peso que Jordan Bardella vai hoje ao debate com a nova Frente Popular, representada, nesse caso, pelo presidente do Partido Socialista, Oliver Faure, que recolhe entre 27% a 28,5% das intenções de voto, e o atual primeiro-ministro Gabriel Attal, do campo presidencial, Juntos pela República, em terceiro lugar com 21%. França atravessa um período excepcional com o confronto entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, e nenhum deles é bom para os imigrantes. A opinião parte de Elizabeth Moreno, cabo-verdiana francesa, empresária e antiga ministra da Igualdade e Equidade de Género. É claro que o Rassemblement Nacional é um partido racista, é um partido contra a imigração, é um partido que sempre deseja limitar a imigração, tornar o processo de naturalização muito mais difícil e também deportar imigrantes em situação irregular. Então, é claro que para uma pessoa como eu, que nasci em Cabo Verde, que cresci aqui em França, é um partido que não tem nada de bom, nada de positivo. Mas, ao mesmo tempo, o partido de extrema esquerda é um partido que tem uma visão muito irrealista do país onde vivemos, em termos de política econômica. E eu conheço muito bem o mundo econômico e o programa que eles propõem é totalmente irrealista e então pode ter um impacto muito negativo para os imigrantes que vêm para trabalhar aqui.
Elisabeth Moreno acrescenta que o Rassemblement Nacional vai mais longe quando se trata de franceses com dupla nacionalidade. Dizem que vão limitar as posições estratégicas a pessoas que têm uma dupla nacionalidade. São francês e português, francês e cabo-verdiano, francês e senegalês, francês ou marocano. E então, isso é 3 milhões de franceses aqui na França que pode ser excluído de posições de trabalho não por ter falta de competência, mas unicamente por sua nacionalidade. E eu acho que isso pode ser um problema muito grave e que nos pode levar numa situação de discriminação que será terrível. As legislativas em França são organizadas a 2 voltas em caso de um resultado inferior a 50% e já há sinais que a esquerda vai instruir os eleitores na segunda volta a não votar no partido de extrema-direita, mas não significa votar no campo presidencial. O ensino da democracia nas escolas e nos liceus e a mobilização da diáspora são alguns dos painéis que informam a primeira Cimeira Africana sobre Democracia, que começa hoje na UNICV, com o lema Rumo a uma Democracia Substantiva em África, uma iniciativa da Fundação Inovação para a Democracia. A empresária Elisabeth Moreno é uma das participantes no painel sobre a mobilização da diáspora. Essa cimeira é organizada pela fundação do Achille Mbembe, um camerunese que vive em África do Sul. Eu acho que é uma ideia muito interessante que nós africanos tomamos a responsabilidade da democracia que queremos construir para o nosso futuro. E eu acho que é uma muito boa ideia de organizar esta cimeira na Cabo Verde, por causa do trabalho que Cabo Verde já tem feito em termos de boa governança, que é reconhecida ao nível global por a nossa capacidade de coabitação. Temos uma maneira de respeitar nossa democracia que muitos países na África, muito mais importante, muito mais com muita capacidade econômica que não temos. Acho que é um reconhecimento da nossa maturidade política que vale a pena. A primeira Cimeira Africana sobre Democracia decorre até sábado no Centro de Convenções da UNICV, com a participação de académicos, jornalistas, ativistas de 20 países africanos. A abertura está por conta do Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva e do próprio promotor Achille Mbembe, que, além de cientista político, é historiador e professor universitário camerunês, reside na África do Sul. O Conselho Superior da Magistratura Judicial associa-se ao Mês da Criança e promove o 3º Congresso Internacional dos Países de Língua Portuguesa com o tema Direito de Família e Menores, protegendo a criança contra a violência e criminalidade complexa. O presidente do Conselho dos Juízes, Bernardino Delgado, realça que a realização da conferência conta com a parceria do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e do Departamento de Estado norte-americano e tem a colaboração do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Acredito que seja um bom pretexto para também abordarmos a jurisdição de família e menores, que é uma jurisdição em que nós temos registrado um aumento exponencial da demanda, isto à escala nacional, e com especial enfoque nas comarcas de acesso final da Praia e de São Vicente. E, na verdade, o objetivo também deste evento é conferir a centralidade que merece esta área social tão sensível quanto importante da intervenção dos magistrados judiciais, isto em matéria de formação, também para potenciar a discussão das melhores práticas judiciárias e com vista à desejada uniformização de procedimentos. Quando se organiza um congresso, tem-se um objetivo, refletir sobre ideias novas, propostas? Para este congresso nós temos em definição como objetivos de ordem genérica, desde logo uma visão integrada e interdisciplinar sobre os grandes temas do direito da família e das crianças, a discussão sobre as práticas judiciárias,
Nós vamos ter temas, por exemplo, a violência sexual contra crianças, a questão da cooperação internacional, a audição das crianças, as melhores práticas em termos da audição das crianças que têm o contacto com o sistema judicial. Também temos o objetivo de uniformizar os procedimentos e práticas judiciárias, o objetivo de fomentar a troca de experiências e práticas rotineiras entre os magistrados, mas também, lá está, conhecer a experiência em matéria de direito comparado de outras realidades com as quais temos afinidades no domínio do ordenamento jurídico. A lista de participantes ao 3º Congresso Internacional dos Países de Língua Portuguesa inclui juízes de todos os concelhos do país, representantes do Ministério Público, advogados, Polícia Judiciária, Polícia Nacional e instituições ligadas à proteção da criança. A presidente do ICA congratula-se com a iniciativa, mas lamenta a sobreposição com o primeiro encontro de boas práticas na proteção da infância e a adolescência no Atlântico. Zaida Freitas avalia, no entanto, positivamente o tema escolhido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Nós estamos a falar de dimensões também da proteção da infância e da adolescência que são extremamente importantes e nós cada vez mais nos damos conta que, associados à medida de proteção, sobretudo de adolescentes que nós temos vindo a receber nos nossos centros de emergência infantil, há outras questões associadas. Adolescentes já com problemas graves de comportamento, já com alguns podemos considerar mesmo de delinquência e de prática até de situações que possam ser equiparadas a uma situação criminosa e numa altura em que realmente muitos já têm idade para se aplicar também a medida tutelar socioeducativa. Mas ao mesmo tempo são crianças que também, ou adolescentes que foram vítimas de uma situação de violação dos seus direitos. E nós temos estado a confrontar com estas situações, de maneira que tenho muita pena de não poder estar nesta discussão. Zaida Freitas recorda que as medidas socioeducativas podem ser cumpridas fora do internamento no Centro Orlando Pantera. Aliás, já há casos de crianças que, por determinação do tribunal, executam tarefas como jardinagem no Centro de Proteção Social em São Vicente. O primeiro encontro de boas práticas na proteção da infância e adolescência do Atlântico começa hoje, durante 2 dias. A presidente do ICA destaca que está sobre a mesa a assinatura de um protocolo entre as instituições dos arquipélagos da Macaronésia. Cuidar de quem cuida é um dos programas que visa o bem-estar dos técnicos. Detalhes sobre o primeiro encontro de boas práticas com a jornalista Ernestina Lopes. O primeiro encontro de boas práticas na proteção da infância e adolescência do Atlântico, que acontece durante 2 dias, reúne um leque de oradores da região da Macaronésia que vão partilhar com Cabo Verde suas boas práticas e experiências na proteção da infância e adolescência. Ao longo desses 2 dias, uma programação riquíssima, com vários temas, 17 oradores de renome e 5 moderadores. Cada um desses países, portanto, irão trazer as suas boas práticas, as suas experiências para conhecermos melhor a realidade de cada um de nós, porque nós sabemos que pelo fato de nós sermos arquipélagos, não é? Portanto, e a nossa condição de insularidade traz-nos alguns desafios e muitos deles comuns. Então queremos exatamente perceber, compreender melhor a realidade de cada um para que possamos estabelecer aqui uma parceria. Cabo Verde irá igualmente partilhar exemplos de boas práticas na matéria. Zaida Freitas elenca alguns. Ao nível da prevenção, iremos falar destes projetos que nós temos dos centros de dia, não é? Portanto, a refletir sobre os impactos de várias ocorrências nestas fases de desenvolvimento. Iremos falar dos mecanismos de proteção e de promoção, sobre a necessidade das redes de proteção, e aí teremos também a forte participação da sociedade civil.
O encontro culmina ainda com a assinatura de um protocolo. Por exemplo, ao nível de Cabo Verde, nós já temos a proposta concreta para criarmos um projeto de parentalidade positiva, dada esta preocupação que nós temos, por exemplo, com a situação da irresponsabilidade parental. Temos já concretamente neste protocolo uma proposta de formação para os técnicos sociais do ICA, portanto, ao nível da elaboração de relatórios sociais. Nós, no âmbito deste protocolo, iremos iniciar um programa que nós chamamos Cuidar de Quem Cuida, não é? No fundo, para implementar um programa de bem-estar nos nossos profissionais, não é? Cabo Verde a dar pontapé de saída neste que é o primeiro encontro de boas práticas na proteção da infância e adolescência do Atlântico. Os vínculos precários do pessoal técnico das câmaras municipais têm os dias contados. O decreto-lei que estabelece os termos da regularização entra hoje em vigor. A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública esclarece que se trata de uma adaptação ao regime já seguido na administração pública. Considerando que ao nível dos municípios existem 2 órgãos, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, e considerando que compete à Assembleia Municipal aprovar o quadro de e à Câmara autorizar os processos de recrutamento, então era necessário fazer essa adaptação. Este decreto regulamentar aplica-se apenas e só ao pessoal técnico. Significa que o pessoal assistente técnico e o pessoal de apoio operacional não está abrangido por este diploma. A partir daqui, quais são os passos seguintes? Deve ser criada uma comissão coordenadora, uma comissão de avaliação. A comissão de avaliação, a lei já estabelece quais é que são os cargos, portanto, que as pessoas que ocupam aqueles cargos que devem integrar a comissão de avaliação. Então, no caso, o que as câmaras têm que fazer é produzir uma deliberação que vem estabelecer quais é que são as pessoas que ocupam aqueles cargos já indicados no decreto regulamentar. A partir daí, constituir a comissão de avaliação, o diploma publicado já contém a minuta de requerimento que cada colaborador deve preencher e submeter à comissão de avaliação. Significa que cada colaborador que presta serviço no município deve imprimir o formulário do requerimento, preencher para dar entrada junto da comissão de avaliação do respectivo município. E quais é que são os métodos de seleção que são aplicados nesse concurso? Enquanto que num concurso comum, normal, são aplicados 4 métodos de seleção, nos programas de regularização e nesse concurso concreto previsto nesse diploma vão ser aplicados apenas 2 métodos. A triagem curricular, verificação documental e triagem documental, portanto que é um único método, e a entrevista. A comissão coordenadora prevista no diploma serve para seguir o processo e assegurar a aplicação igual do decreto-lei em todos os municípios. A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública continua hoje a apresentar no Parlamento uma proposta de lei que visa regularizar os vínculos precários noutros sectores de atividade. A apresentação começou ontem, segue hoje. Hoje também é dia de um debate. O Governo fez inscrever o conceito estratégico de defesa nacional. Os princípios gerais desse conceito estratégico vai a debate. O presidente da Associação dos Empresários de Cabo Verde aponta a falta de mão de obra como o principal problema das empresas em Cabo Verde. Isso vem a propósito do Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas que se celebra hoje. Ailson Martins.
A falta de mão de obra em Cabo Verde está a comprometer a sustentabilidade das empresas, diz o presidente da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde. Nós temos um déficit grande, mas mesmo grave de mão de obra, com a saída de mão de obra de Cabo Verde, mão de obra em diversas áreas. Então, a maior queixa que se está atualmente mesmo é aquela questão de mão de obra. Então, está compromete a sustentabilidade da empresa. Há negócios por fazer, mas às vezes empresário que está conseguindo cumprir com os deveres para modo, infelizmente, que tem pessoas para trabalho. Lenin Mendes sublinha que o financiamento para as micro, pequenas e médias empresas é uma dor de cabeça. Principalmente microempresários que têm experiência no mercado, que se começa negócio, que têm garantia. Então fica complicado conseguir algum financiamento para início ou mesmo para expandir seu próprio negócio. Então isso está ser cozinha complicado. Mas quadro generalizado, você continua a ter novas empresas, novas pessoas até investem, mas ainda não tem N problemas que é possível de resolver para que o quadro fique mais favorável. Sobre o Banco Jovem e Mulher, lançado pelo governo para acelerar o processo de financiamento, Lenin Mendes diz que quer ver resultados na prática. É triste hora que nós jovens com bom projeto, com boa vontade, mas é também na banco está criado entrave. É também na governo, instituições do governo, que está dando resposta. Pelo menos não também é resposta, mas simplesmente está trado de porta. É esse que é o problema, é esse que não crê para ouvir e para solucionar. E parabéns mais uma vez para esse banco digital. Mas nosso parabéns está certo, cima tome fla, ver para crer. O presidente da AGEC, Lenin Mendes, advoga que os jovens empreendedores querem soluções hoje e agora. O presidente do Quênia retirou a proposta a lei do orçamento, retirou, mas os quenianos vão regressar hoje às ruas. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas digo já, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas na Bolívia está preso por tentativa de golpe de Estado e já se encontra destituído. Orlando Lima, a grande atenção que chama a atenção da opinião pública mundial é o primeiro debate entre os candidatos às eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos. Economia, inflação, emprego, taxas de juro, mercados, imigração, controle de fronteiras, criminalidade, guerras na Ucrânia e Palestina, tarifas à China, alterações climáticas, saúde, são os 12 temas que vão estar em foco no debate que acontece hoje à noite, por volta da meia-noite em Cabo Verde, entre Joe Biden e Donald Trump. E assim começa a campanha para as eleições presidenciais. No entanto, as atenções vão estar centradas, segundo a imprensa norte-americana, na prestação de Joe Biden, uma vez que estão a ganhar intensidade as dúvidas sobre a capacidade física, mental e de saúde para o atual presidente dos Estados Unidos cumprir mais um mandato de 4 anos na Casa Branca. E apontam vários episódios relativamente a Joe Biden. E há um especialista de um instituto que foi assessor de Clinton na Casa Branca, diz que os riscos para Trump são mais elevados porque está em causa a ética e ele já se encontra condenado num processo, mas aguarda ainda o desfecho de vários casos judiciais. Certo, Júlio Vera Cruz Martins, vamos ver então o resultado deste grande debate agendado para hoje. Quem quiser acompanhar à meia-noite, a hora aqui de Cabo Verde. E Júlio, qual é o tema para o Outro Olhar de hoje? No Outro Olhar vamos ter o olhar de Elizabeth Moreno sobre o processo eleitoral em França. Ela diz que a França está a correr um grande risco
e deixa um aviso para o continente africano. Na opinião de Elizabeth Moreno, que foi membro do governo com o primeiro-ministro Castex, ainda, claro, na vigência do presidente Emmanuel Macron, ela chama a atenção que a extrema-direita é contra os imigrantes e pelas explicações que ela vai dar, Orlando Lima. Então, para acompanharmos no outro olhar aqui neste Bom Dia Cabo Verde daqui a pouco. Assim estivemos com o primeiro jornal com o Júlio Vera Cruz Martins.